Olá! Neste vídeo, vamos ver como especificar o diretório ou pasta de trabalho corrente, manipular o Workspace e outros recursos. Estamos aqui no RStudio. Vamos importar um arquivo do Excel localizado na pasta temp do disco C no Windows. Vamos em File, Import Dataset from Excel. Vamos procurar o diretório temp. E vamos selecionar o arquivo melanoma. Vamos abri-lo. Ao clicar em Import, foi executado o seguinte comando: read_excel, entre aspas, o arquivo que desejamos importar e o caminho deste arquivo no sistema de arquivos do Windows. Podemos evitar de especificar o caminho do arquivo se ele estiver na pasta de trabalho corrente ou no diretório corrente. Para saber o diretório corrente no R, usamos a função getWD. Ao executá-la, vemos que este é o diretório de trabalho corrente do R. A função setWD especifica o diretório que será tratado como diretório de trabalho corrente do R. Então, se usarmos essa função setWD com este caminho C:/temp, nós estabeleceremos esta pasta como o diretório de trabalho corrente no R. Vamos executar esta função. E agora o diretório de trabalho corrente é a pasta temp. Com o temp sendo o diretório de trabalho corrente, nós podemos agora executar a função read_excel, bastando especificar o nome do conjunto de dados que queremos importar. No RStudio, podemos especificar o diretório de trabalho corrente usando essa opção Set Working Directory. Aqui aparecem três opções. A primeira delas faz com que o diretório de trabalho corrente seja o diretório do arquivo que está aberto na janela principal do RStudio, que veremos em outro vídeo. A segunda opção, To Files Pane Location, faz com que o diretório de trabalho corrente seja o diretório que está aberto na aba Files do RStudio. A terceira opção permite escolher uma pasta que vai ser o diretório de trabalho corrente, bastando escolher uma pasta no sistema de arquivos e clicar na opção Open. No R Comanda, para especificar o diretório de trabalho corrente, vamos em Arquivo, Altere o diretório de trabalho. Basta escolhermos uma pasta no sistema de arquivos e clicar em Selecionar pasta. Aqui está o comando executado, setwd, entre aspas, C:/temp. Voltando ao RStudio, é possível salvar o Workspace em um arquivo a qualquer momento. A função save.image guarda o Workspace no arquivo que especificamos entre aspas. Neste comando, o Workspace vai ser armazenado no arquivo teste.rdata. na pasta temp. Se usarmos a função save.image sem argumentos, o Workspace será gravado em um arquivo chamado .rdata, no diretório de trabalho corrente. Para salvar o Workspace no RStudio, basta acessar a opção de menu, Session, Save Workspace As. Basta especificar o nome para o arquivo, escolher a pasta onde ele será salvo e clicar em Save. Para salvar o Workspace no R Comanda, vamos em Arquivo, Salvar o Workspace do R,
ou salvar o workspace do R como. Para carregar um workspace em uma seção do R, usa-se a função load, com o nome do arquivo que contém o workspace entre aspas. Então, este comando vai carregar o workspace que salvamos anteriormente. O arquivo .rdata é carregado por padrão sempre que o R for iniciado em um diretório que contenha um arquivo com este nome. Para carregar o workspace via RStudio, vamos em Session, Load Workspace. Selecionamos a pasta e o arquivo que desejamos carregar e clicamos em Open. Ao sair do R, sempre será perguntado se o usuário deseja salvar o workspace. Ao iniciar uma nova sessão no R com um workspace salvo em disco, serão recuperados os objetos que foram gravados neste workspace, mas os pacotes utilizados na sessão terão que ser carregados novamente. Os resultados gerados pela execução de funções no R também não são gravados no workspace. Para limpar o workspace via RStudio, basta acessar a opção de menu Session Clear Workspace. Uma tela de confirmação vai perguntar se é isso mesmo que o usuário deseja. Vamos clicar em Yes e os objetos do workspace foram removidos. Vamos carregar este workspace novamente. Vemos que o melanoma está de volta. A função rm remove os objetos que devem ser especificados entre parênteses, separados por vírgulas. Então, neste caso, vamos remover o objeto melanoma do workspace. Vamos carregar novamente o workspace teste.rdata. Vamos carregar mais um objeto neste workspace, x igual a 20, por exemplo. Aqui está o objeto x. Os objetos do workspace podem ser removidos completamente por meio da função rm, entre parênteses, list igual a ls. Isso não remove as variáveis cujos nomes começam com ponto. Se executarmos essa função, rm com list igual a ls com argumento all igual a true, todos os objetos do workspace, inclusive os que começam com ponto, serão removidos. Isso não é recomendável, porque esses objetos que começam por ponto são usados pelo sistema. Cada função ou comando executado numa seção do R vai sendo armazenado no histórico da seção. No RStudio, a aba na janela superior à direita, chamada History, exibe os comandos anteriores executados nessa seção. As opções na barra de ferramentas da aba History permitem as seguintes operações com o histórico. Carregar um histórico de comandos de um arquivo, salvar este histórico de comandos em um arquivo. Usualmente se usa a extensão rhistory no nome do arquivo. Copiar os comandos selecionados nessa área para a console. Por exemplo, vamos selecionar este comando e vamos clicar no botão To Console. O comando é copiado, mas não é executado. Para executá-lo, temos que pressionar a tecla Enter. Vemos que ele aparece como o último comando executado nessa seção. Este botão permite copiar os comandos selecionados nesta área para um arquivo nessa janela principal do RStudio. Esse botão nos permite remover
os comandos selecionados neste histórico. E este último botão permite limpar todos os comandos do histórico. Um arquivo de histórico de comandos é um arquivo de texto e, como tal, pode ser aberto em qualquer editor de texto. Tanto o núcleo do R quanto os pacotes são frequentemente atualizados. Para atualizar pacotes via RStudio, clicamos no botão Update na aba Packages. Em seguida, selecionamos os pacotes que desejamos atualizar, ou selecionamos Atualizar todos e clicamos em Install Updates. A função Session Info imprime informação de versão do R do sistema operacional e pacotes atachados ou carregados. Essas informações são úteis, por exemplo, para registrar o ambiente em que foi executado determinado script, o que pode facilitar a identificação de erros na execução de alguma função. Este vídeo encerra a sequência de vídeos sobre o gerenciamento de uma sessão no R. Até a próxima.